Beleza, pessoal, estamos de volta. Agora a gente está continuando aquele vídeo que a gente deixou pela metade ontem, porque ficou muito extenso. E o Itsuki resolveu deixar ele para duas partes. Então a gente vai continuar de onde paramos ontem. Espero que vocês curtam esse vídeo também, a continuação dele. Vocês que ficaram curiosos em relação aos pets que não ficou no primeiro vídeo, hoje a gente vai falar sobre eles. O Itsuki está comigo aqui. Bem-vindo novamente, Itsuki. É um prazer novamente. E vamos lá, né? A gente parou ontem na build de DPS, não foi, It? Foi na DPS? Então, já quer que eu comece a comentar sobre a build de DPS ou você vai querer mostrar um pouquinho antes, comentar alguma coisa? Eu já tô mostrando aqui, pra te falar a verdade, de abrir aqui o menu de habilidades. Eu já tô aqui vendo a primeira habilidade que você colocou, 10/10 do Meteorito, a Estrela Brilhante. Pode falar um pouco sobre as habilidades, fica à vontade. Então, quando você vai fazer um full DPS pro Sábio Branco, como ele só tem 3 skills de ataque, então você vai ter que maximizar as 3. O máximo de pontos que você colocar ali, melhor. Então, você sempre foca em maximizar tanto o Meteoro, como a Gala, como a Invocação. E a cura que eu uso aí como quarta skill, eu uso essa da cura contínua porque ela acaba dando uma salvadinha, sabe? Porque ela vai curar com o tempo e tal, você não precisa ficar... Não vai carregar de uma vez, ela acaba sendo até mais efetiva, sabe, no combate. Eu, pelo menos, sinto que foi mais efetiva que a outra quando eu fui fazer X1. Que na outra eu mandava ela, só que parecia que não carregava direito, sabe? Não curava o suficiente. E outra, o anjo, ele tem aquela questão de carregar energia, a mesma coisa que tem as palavras sagradas, né? Ambas têm aquela questão de carregar energia e tal. E como as duas têm, se você não compensa você deixar as duas no mesmo set de build. Compensa ou você deixar uma ou deixar outra. Porque senão você vai estar tirando a efetividade de uma das duas, conforme você vai for utilizando. Ela nunca vai estar com uma fica ofuscando a outra, né? Isso. Por exemplo, se você for revocar, quando você vai revocar para recomeçar o combo, ou para poder só puxar o anjo mais pra perto que o cara tá muito perto de você e o anjo acaba estando mais longe. Vai que o anjo começa a focar o pet, por exemplo, o adversário, o pet tá longe. Aí você vai dar aquela puxadinha para poder o anjo te dar uma protegida. Se você tiver já usado essa cura antes pra poder salvar, o anjo não vai dar todo o dano que ele daria se você tivesse evocado com ele com o stack no máximo, entendeu? Então acaba dando uma ofuscada no anjo. A mesma coisa a cura, se você tiver usado o anjo anteriormente, você vai perder o buff de 30% de cura. Você não vai curar a mesma quantidade que você curaria se estivesse no 100% de energia. Então daí eu mesmo achei... você sendo um sábio branco DPS, você tem que acertar o timing das skills, né? Você não pode vacilar pra não perder nenhum tipo de skill, nenhum tipo de habilidade. Com certeza. Uma coisa que eu falo bastante, o Oráculo, mesmo ele tendo uma sobrevivência bastante, ele consegue andar pelo campo bem melhor do que as outras classes, quando fica sem vida, ele consegue recuperar e tal. Mas quando você vai tratar de dar dano mesmo, ele tem que ser um personagem burst. Não adianta você ficar querendo prolongar a luta. Quanto mais você prolonga, mais chance você dá pro inimigo conseguir combar em cima de você. E ele não tem nenhum buff de DPS pra cima dele. Ele não ganha nenhum buff de dano, um buff de reflect que o Guardião ganha, ou um buff de dano contra efeito negativo que um Aquamago ganha, um buff de dano crítico que um Matador e um Pyromago ganha. E não ganha esse buff pra aumentar o dano dele. Ele ganha um bônus de cura. Então se você não conseguir acabar em um burst com o inimigo, ele vai ter bem mais vantagem que você numa luta. Mesmo você podendo curar. Então ele teria que ser aquele tipo de personagem que entraria, por exemplo, no PVP e resolver aquela luta o quanto mais rápido possível, melhor. Porque, mesmo tendo aquela cura que ele sustenta, uma hora aquela cura não vai ser tão eficaz, se você demorar muito pra finalizar seu inimigo. Sim. O máximo que eu aconselharia se for fazer um DPS é tentar finalizar o cara em 2 bursts, em 2 combos. Você vai tentar combar 2 vezes nele. Se não combou a segunda, não matou, você começa a correr. E reza pra dar correr, tentar dar aquela curadinha pra reiniciar novamente o combo. Pra tentar a terceira. Até duas é quase garantido que você consegue dar, como o Oráculo. Se você kaitar bem, se você conseguir fugir dos inimigos, se movimentar bem, vamos colocar assim, né? Você até consegue dar um segundo e um terceiro. Uma curiosidade, Hit, que eu vejo que o pessoal tem porque, tipo assim, meio que subestima o Sábio Branco DPS. O Sábio Branco DPS, você acha que ele é eficaz realmente? Ou você acha que é barela, não serve? É melhor nem fazer DPS, é melhor deixar ele full healer, ou no máximo híbrido? O que você acha sobre o Sábio DPS? Então, sobre o Sábio DPS, ele dá muito dano, tanto que em algumas DGs eu fazia Sábio DPS quando tinha mais de um healer na mesma PT, sabe?
Eu acabava fazendo, dava certo, eu ficava entre os top 3, top 2 de danos do time sempre. Mas ele não é focado em dano, então não acho que é uma coisa que vale a pena. Se você quiser puxar pra parte de dano, vira um juiz. Que o juiz ele vai ganhar, Uhum. inclusive, uma skill que vai buffar mais ainda o anjo, né? Além de a melhoria do buff do Uhum. anjo, ele tem aquela skill da espada que cai, aquela espada lá que cai no chão, lembra exatamente como que é aquela Lembra bufa dos muito o danos de próprio ataque anjo, né? do O anjo, pet. né? E Eu sei. isso. Vai buffar bem mais o anjo, e você vai conseguir dar bem mais dano. Então, se você quiser partir pra um DPS, você foca no juiz, mas se você, o sábio branco é mais caso você queira ser um healer, né? Mas dá pra Entendo. fazer um TPS, ele não é meme, ele dá muito dano. Exatamente porque a cura precisa de ataque mágico, então ele vai estar sempre aumentando o ataque mágico dele. Certinho. Eu tô mostrando aqui pro pessoal, basicamente todas as skills que você maximizou, a estrela brilhante, a descida do anjo, para vocês podem ver, pessoal, que tanto maximizou a skill ativa, como também maximizou a skill passiva. E também a gaiola, que é o poker que você fala, né? Que tem Isso. um tanto dá Não, o dano, como poke é também o tem um meteoro. controle. Poke é Ah, o o poker poke é o que eu digo é o meteoro. meteoro. A gaiola é pra dar aquele começo de combo, garantir que você vai conseguir dar o combo todo, sabe? É o gerador de energia e tudo mais, né? Isso, o meteoro é o gerador de energia, que vai gerar energia, que vai fazer aquele pokezinho. Entendo. Se você tivesse mais pontos de habilidade, você ia maximizar mais alguma skill aqui. Tô vendo que aqui no Sábio Branco, por exemplo, você deixou 5/10, Canção de Louvor 2, 4/5, a passiva dela, e você colocou só um ponto de habilidade no Evangelho. Você optaria em maximizar mais alguma coisa aqui, ou faria que nem você faria na primeira O... parte do vídeo, como você falou, do Sábio Branco Healer? Você optaria por botar todos os mascotes? Então, eu acho que eu com certeza botaria mais no mascote, mas só pra curiosidade fazer um tempinho que eu não entro. A Evangelho seria qual skill? A Evangelho é aquela que fala assim: depois de usar uma habilidade que consome energia, Sábio de Luz Ah, reduz a esfera da habilidade de acordo com o seu uso, do seu custo de energia. sim. Então, essa daí até seria interessante por causa da invocação, né? Talvez conseguir mandar ele de novo ou deixar ele mais forte, sabe? Mas eu Uhum, acho que eu mandaria pro mascote mesmo. entendo. Essa daí Eu foi mais também pra acho ativar que, mesmo. em relação a isso, eu sigo a tua linha de raciocínio. Porque, tipo assim, quando eu terminar de buildar as habilidades do meu arqueiro, que eu já terminei, na verdade, do arqueiro eu já terminei, faltam algumas habilidades do meu Orador do Vento, né? Maximizar, tanto Uhum. passiva, como também a minha habilidade ativa de caminhante, que ainda falta, se não me engano, 5 pontos de habilidade. Depois que eu terminar ali, tem a matriz, que é todos os atributos que todo personagem carrega, tanto sábio, como um arqueiro, como um espadachim e tudo mais. Ou melhor, a evolução de cada classe. Porém, eu acho Uhum. que aquelas habilidades do mascote em relação à própria matriz do personagem, eu acho que a do mascote, nesse ponto do jogo, iria ajudar muito mais, porque tanto ia estar causando mais dano no seu mascote, como também tem uma habilidade lá, se eu não me engano, que ela aumenta os atributos do mestre do mascote. No caso, se você aumentar aquela passiva do mascote, você também vai receber atributo extra no seu mestre. Então eu acho que eu sigo na mesma linha de raciocínio que você. Sim, essas duas aí, na verdade, eu digo, muita gente fala, já vi muito vídeo de gente falando que vale a pena maximizar, porque vai dar uma boa quantidade de vida, uma boa quantidade de dano. Eu não vou discordar, é realmente dar uma boa quantidade no nível máximo, mas são 30 pontos pra colocar no máximo, né? 30 pontos, isso São mesmo. 30 pontos. Você vai perder 30 pontos, você poderia estar botando em skill, você poderia estar botando na própria matriz do mascote, que o máximo dela é 30 pontos também. Só que você vai ganhar 30 pontos de atributo. Nesse da outra você vai ganhar só vida e ataque. E o máximo de ataque você vai ganhar é Mesmo. 145. Se você for gastar nessa matriz, ela vai aumentar um pouco sua inteligência também. Se não me engano, ela foca nesse atributo de força, inteligência, é esses daí que ela maximiza, se eu não me engano. Se você colocar 30 em inteligência, você chega a 120. 120, É só que você bem também vai colocar em próximo, no resistência. caso. Só Foi que você também justamente isso que eu coloca tava pensando aqui, tipo, em vale resistência. muito mais a pena sacrificar 20 de ataque, por exemplo, mas ter mais atributos. Porque, tipo assim, Não, questão de inteligência, no seu caso, ou força pro meu arqueiro, eu já percebi que até mesmo ele não só aumenta o ataque, mas também aumenta o dano que ele acaba causando. Não, sim. Só que por que eu acho que compensa mais? Porque você vai ganhar mais vida, porque você vai acabar aumentando o físico, você vai ganhar mais defesa, você vai melhorar aquela build que tem da parte de resistência, você vai ter mais resistência fazendo isso, você vai ter mais ataque Uhum. mágico, e você tá melhorando mais atributos do que você estaria colocando só vida e ataque, entendeu? E ataque. Acho que essa daí é mais se estiver sobrando pontos, se estiver colocando os pontos nos pontos principais que você precisa, nos lugares que são mais interessantes, aí você começa a jogar uns pontos aí.
E aqui, Mas pessoal, com não tá 20. aberta aqui a matriz dele do mascote, mas essa matriz que ele tá falando, essa habilidade que ele tá falando, fica exatamente nesse ponto que eu tô mostrando aqui agora, onde tá o porcentagem de PV, porém na aba de mascotes. É porque aqui ainda não tá liberado, mas todos que tiverem a subclasse, se eu não me engano, é a partir do nível 60 que libera do mascote, It? Se eu não me engano, 60, 62. 17, 58. Isso aí, é mais ou menos isso aí. Aí já libera aquela aba do mascote e ela fica exatamente aqui nesse ponto que eu tô mostrando pra vocês aqui no vídeo. Aí é essa matriz, basicamente, esse skill, basicamente, que aumenta todos os atributos do mestre, do personagem também do mascote, se eu não me engano. Mas é isso aí. Esse aqui foi o resumão do Sábio Branco, DPS. Eu acho que tá muito bem colocado. Lembrando que o Witch, ele, quando na época que a gente jogava no 28, o Witch era um dos healers, um dos Sábio Oráculos, no caso, mais forte do meu servidor. Ele realmente acompanhava muitos DPS tranquilamente. E também quando eu fazia as builds de healer também, ele curava bastante. Não vou nem falar, né, Ed? Porque era absurdo aquelas coisas que tu fazia. Salvava muito. Na prática, né? Depois que liberou a DG de 50, no dia que liberou, né? Eu fiz acho que umas 50 vezes a DG de 50. Aí você vai pegando prática, né? É isso mesmo. Bora que fica bom. E por último, a gente vai falar aqui sobre, não menos importante, mas também para todo mundo saber. É a questão da build de Sábio Branco híbrida, que tanto vai dar dano como também vai curar. Já estou mostrando aqui as habilidades que ele maximizou, foi o Anjo, foi a Estrela Brilhante, e ele também upou a Canção do Louvor e o Shield. E além disso, também uma passiva aqui chamada Desafio do Sábio Branco, que aumenta a cura realizada. Basicamente, essa build aqui, ela é forte, ela é fraca, ela é média. Em que situações você usaria essa build, It? A Estrela Brilhante, basicamente, ela atinge o local do alvo com meteoritos causando dano. Basicamente, aqui também, o que eu tô olhando, o que eu sempre fiquei pensando em relação ao Sábio Branco, quando se trata de build híbrida, é justamente isso, é colocar metade a metade, 50% a 50%. E aqui foi basicamente o que ele fez. Ele colocou 50% de ataque, de habilidades que dá realmente dano, e colocou mais 50% da build em habilidades, focou em habilidades que curam, que também protege, que no caso seria o Shield, seria a Canção e Louvor, que ele maximizou a Canção e Louvor 1, ele colocou a passiva dela, que aumenta a cura realizada em mais 5%, e aqui no Sábio Branco, eu acho que ele vai maximizar, ou ele maximizaria, porque agora ele não tá jogando mais nessa conta, ele meio que abandonou porque tá jogando no 36, mas acredito que ele iria maximizar essa Canção em Louvor 2, depois que ele terminasse de maximizar o desafio do Sábio Branco. Por quê? Porque o desafio do Sábio Branco, ela realmente tem a passiva dela é muito poderosa, ela aumenta no máximo 16% de cura realizada, e 16% é muita cura, é muita coisa. O Shield não pode faltar, não sei se ele vai não sei se ele ia maximizar a questão da passiva do Shield, porque prolonga o escudo, mas como ele falou no vídeo anterior também, ele falou que ele prefere não maximizar esse escudo porque a duração é pouca. No caso, o que aumentaria era pouco, e se eu não me engano, esse escudo ele dura por 4 segundos, é isso mesmo. O dano sofrido por ele é 60% durante 4 segundos. Então, são 4 segundos, são necessários o suficiente para você fazer uma fera, para você fazer um DG difícil. Você passa uma fase da história que é muito complicado, que os bosses, tipo a Quimera, na época da Quimera, se eu não me engano, a gente passou bastante perrengue, teve que chamar o pessoal da guilda para ajudar, mas muitas vezes também, quando você sabe buildar certinho, você sola tranquilamente. Tem um mapa, se não me engano, é um mapa do nível 50, que tem um elfo, que ele é 280 mil de poder. Mas se você tiver buildado o seu personagem direitinho, entre 220 mil e 230 mil, você consegue passar tranquilamente. Eu fiz isso no Ash 3 e consegui também fazer isso no Ash 36. Eu acredito também que o Wish tenha passado. Quando ele voltar aí, ele vai falar se ele passou ou não. Vou perguntar pra ele. Mas basicamente é isso. Foi falando nele que ele voltou. Tava falando aqui, It. Rapidinho, deixa um barulho aqui atrás, desculpa, tá? Não, tranquilo, fica tranquilo. Tava falando com o pessoal aqui a questão da build, porque basicamente a linha de raciocínio foi essa que você teve, né? Dividir as skills, botar 50% DPS, 50% healer, no caso. E também, eu também tava falando para eles que a questão aqui do escudo, que você colocou e você não maximizou a passiva do escudo, mas porque você já tinha me dito anteriormente, e não fez isso porque você acha que 4 segundos é o tempo suficiente para você proteger seu time numa fera, numa DG,
no desafio de um herói, que tem aquele desafio do mapa, que tem até um elfo chamado Elfo Negro no mapa 50, que ele tem 280 mil de poder. Se eu não me engano, é essa quantidade. Mas se você buildar bem seu personagem, você consegue solar ele com 220 mil, 230 mil tranquilamente, não é, It? Sim, acho que até menos dá, né? Uns 200 mil acho que já dá já. Se te Já dá pra fizer bem solar direitinho. ele. Acho que já dá Isso pra dar mesmo. uma bicada já. Não vou garantir, tá? Já não tô garantindo porque aquele boss é chato. Chato Ele é o aquele mais boss. chato, né, daquele É mapa, o pra mais falar a chato. verdade. Eu acho Eu que já com. consegui passar ele. Não, tipo, eu não senti tanta dificuldade, mas porque, tipo assim, eu já tinha jogado no Ash 3, eu já sabia que o arqueiro com 225 mil passaria tranquilamente, bastava ter, tipo, um pouco de dash, um pouco de habilidade, um pouco de rapidez ali. E eu passei a segunda vez até de primeira, pra falar a verdade. Assim que eu desafiei ele, foi até aquele dia que eu te falei, não foi? Falei, vamos fazer aqui, vou te mostrar onde fica a missão secreta e tal. Assim que eu desafiei Lembro, ele, eu lembro. fiz tranquilamente. É questão realmente de estratégia, de ter dedo, isso e essas coisas aí que um player bom sempre tem que ter. Saber Mas vamos lá, vamos falar da manejar a build distância, híbrida. né? Fique à vontade. Saber manejar a distância com o bicho também, né? A Na distância, build calcular híbrida, certinho. na build híbrida tem duas opções que você pode fazer. Que eu optei por fazer Meteoro e Invocação na parte de ataque dela. Porque o Meteoro ele vai carregar energia, a Invocação depende de energia pra ficar mais forte e tal. Já a outra opção que você poderia ter, em vez de maximizar o Meteoro, maximizar a Gaiola, pra ter aquele stunzinho. Sim. Ele também é interessante, a Gaiola também dá um bom dano interessante, mas ela não recarrega energia, né? Então acaba tendo uma perca de um status. Vamos colocar assim, porque pra recarregar energia no ataque, o ataque básico não recarrega tanto assim pra poder ficar se mantendo por um tempo, sempre mantendo o máximo aquele stack, o próximo do mais próximo possível do máximo, né? Aí você acaba perdendo um pouco. As curas, o shield, como você mesmo falou, que você comentou aí, eu também acho que não acho que vale a pena botar a passiva dele. É 5 pontos que não vão fazer tanta diferença assim. É claro, se você está no começo do jogo, você ainda não pegou o tempo, esse um segundo pode fazer uma diferença e ajudar, mas depois você já está um tempo com a classe, você já sabe mais ou menos o tempo que ela vai demorar para ativar, você já conhece os bosses que vai enfrentar, as feras, você sabe como funciona um PVP e tal. Aí não precisa tanto, porque 4 segundos é mais suficiente. Você vai mandar no tempo certo e ele vai acabar 4 segundos depois, que você vai te reduzir muito o dano nesses 4 segundos. Vai impedir que seu time inteiro morra e você vai ter o tempo de curar. Então, esses 4 segundos, na minha opinião, são mais que suficientes. É muito tempo, 4 segundos. Se fosse 3 segundos, eu já acharia mais que suficiente também. É questão realmente daquilo que a gente acabou de falar, né? É você entender o personagem que você está utilizando, conhecer um pouco mais sobre ele, treinar um pouco mais com ele e você ser realmente aquele jogador perito naquilo que está fazendo. Quando você realmente aprende a jogar com aquele personagem, fica muito mais fácil até mesmo buildar da forma que você achar mais pessoal sua. Se você, tipo, a gente está mostrando aqui as habilidades do It e tudo mais, mas você que já joga de Oráculo, de Sábio Branco, você também tem seu jeito de jogar. Talvez a build que o It está mostrando para você aqui lhe ajude bastante, mas também você pode fazer uma build por conta própria que também você vai se sair muito bem de acordo com a sua gameplay. Não é isso, It? Sim, sim. Aí, a melhor coisa que você faz não é necessariamente vir pegar essa build e colocar no seu personagem. A melhor coisa que eu recomendo é você ficar testando. Você muda um pontinho ali, bota um pontinho ali, vê se melhora. Aí você falou, pô, não tá melhor. Muda esse pontinho em volta ou coloca em outro lugar. E fica fazendo essa distribuição, sabe? Várias vezes. Vai treinando várias vezes. Um lugar que eu recomendo treinar, sabe, o branco, se você quer melhorar, é Fera 7 e Fera 9. Fera E 7 ou Fera 9. é a do Boom, né? É isso, a Fera 9 é aquela que tem que levanta aquele chifre, Leão. sabe, do chão. E a Fera 7 é aquele bicho todo preto lá, não lembro o nome dele. Mas é que ele tem Não é o aquele Cerberus, Cepharaon. não? Não, o Cerberus é 8. É um antes do Cerberus. 8, né? O Cerberus também dá pra Ah, dar uma eu acho que eu treinada, lembro qual mas é ele. os dois, por que eu Parece uma recomendo os dois? raposinha. Isso, por que eu recomendo os dois? Porque os dois tem aquele ataque em área que artodoa, que quase mata todo mundo, toda vez que eles usam. E mesmo o Cerberus tendo aquele fogo que ele vai ficar circulando, matar, tem uma mecânica que você consegue passar ele fácil. Você não precisa necessariamente usar o escudo. O escudo ele dá mas também dá pra treinar. Se você quiser falar dos DPS ficar ali, você tenta usar o escudo pra pegar o tempo, sabe, pra eles não morrer. Aquele segundinho pra usar o escudo, ele conseguir fugir voltar, e entrar no ponto que ele tem que ficar. Você pode, isso também é um treino que é até interessante. Você vê quando o fogo tá chegando nele, a movimentação que ele vai fazer e manda na hora pra ele conseguir fugir do fogo. É uma boa forma de pegar tempo, melhorar time. E querendo ou não, o Sábio Branco ele se torna muito importante na PT justamente por questão dessa questão de bois.
quando você vai entrar em algum DG, Fera 10 em diante, por exemplo, é muito, muito difícil você completar um estágio sem um sábio branco. Um sábio branco, então, tem realmente a sua importância dentro do game, né, It? As duas Muito classes bem. que eu nunca tiro de uma PT, que eu tiraria de uma PT é um tanque e um sábio branco. Porque precisa de alguém pra segurar o boss, ele tem que focar em alguém que não seja o DPS, porque se focar no DPS o healer não vai dar conta de curar todo mundo. E o próprio Sim. sábio branco, porque alguém tem que curar PT, né? Senão vai morrer todo mundo. Mesmo que o pessoal tenha bastante vida, se se movimente bem, uma hora a vida acaba. Uma hora Beleza, vai It. acabar. Finalizamos a parte das habilidades, né? Porque ficou até um pouco mais longo do que a gente imaginou. Mas Sábio Branco, eu acho que é aquele personagem que realmente é o que teria mais explicações em relação a build, né? São basicamente 3 builds diferentes. Então, por isso até que a gente optou por fazer a divisão dos vídeos. Mas vamos para a última parte, que é a parte que talvez muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo estavam esperando. A parte dos patches. Até hoje, gente, você acredita que eu vejo que muita gente não sabe buildar os patches do Sábio Branco? Acredito, tem muita variação, mesmo nos próprios servidores tinha gente que queria fazer fazer um oráculo mais tanque, queria pegar um pouco mais TPS, um pouco mais controle, ter várias formas de fazer. Eu particularmente acho que o controle é a melhor opção pro Sábio Branco. Você acha que fica mais eficaz no caso, né? E isso, na minha opinião, os 3 pets que seria perfeito pra ele é o Pyro Dragon, o Ciclone e o Panda. Os 3. Aí o Drago, Ciclone e Panda. O Panda você tem aqui, eu tô vendo aqui também. O Panda é aquela É, questão, né? É 80% de stun e aí também, querendo ou não, as evoluções dele aumentam um pouco o dano dele. Esse dano dele não é tão ruim. É um dano assim não. considerável, da lentidão e tudo mais. O Panda é bastante poderoso. Aqui eu tô vendo que você buildou com o Ciclone, o Pelo Doce e o Pyrodragon. Basicamente, dois que você já tinha falado, só muda só realmente o Pelo Doce. Você acha eficaz colocar uma cura em um personagem de cura? Então, o Pelo Doce ele é muito usado porque é como se ele fosse uma segunda canção do louvor, sabe? É como se fosse duas vezes a mesma skill. No comecinho de jogo, onde você não cura tanto, você não. O pessoal não é tão forte, ele acaba perdendo mais vida pro boss, morre mais facilmente. Até Ele vai é suprir essa interessante manter. necessidade. É interessante, porque quando você tá sem skill, uma hora você vai ficar sem skill de cura, você joga ele e dá aquela segurada até voltar as suas skills. Inclusive no comecinho ele até cura mais que você. Só que nesse momento que tava meu sábio branco, ele já tinha uma cura que tava parecida com a do Pelo Doce. E eu usei ele mais no começo, eu mais upei estrela nele e tudo, porque como ele é um bicho de terra, eu não uso nenhum bicho de terra, né? Eu queria usar o Panda, o Ciclone e o Fogo, é 2 ventos e um fogo. Então, não faz diferença melhorar ele ou não, entendeu? Era um bicho que não fazia diferença. Aí quando eu tava melhorando ele, usando ele nesse comecinho, eu falei, vou usar ele que vai ter uma curinha extra, enquanto eu não pego um outro Panda, que Panda é chato de pegar. Parece que o jogo Sim, falou. tem gente que tem muita sorte e tem gente que tem muito azar em relação ao Panda. E pior que nessa conta eu consegui pegar 2 Panda, viu? Eu peguei um Panda e peguei um outro. Eu falei, eu não vou pegar outro Panda, que eu já tinha tentado uns 3 dias seguidos e não via nenhum Panda. Aí eu joguei eu acho que melhorar o Ciclone. Eu melhorei o Ciclone. Aí no dia seguinte eu vi o Panda. Eu falei, não. Tá de sacanagem com a minha cara. O jogo tá brincando comigo. Eu, na minha S3, cara, pode ter certeza. Eu acho que eu dropei os 6 pandas, cara. E, tipo assim, foi depois que eu falei assim, eu não quero mais o panda, eu quero o ciclone, tá ligado? Porque eu tava pensando, ou eu boto o ciclone ou eu boto o panda. Eu queria um controle. Aí eu tava optando por um dos dois. Aí eu tava dropando ciclone, pá, daqui a pouco comecei a dropar panda. Aí quando eu resolvi mexer no panda, começou a vir muito ciclone. Aí eu falei, mano, eu vou upar o ciclone. Peguei e comecei a upar o ciclone. Quando eu comecei a upar o ciclone, que tava mais ou menos igual ao seu, 7 estrelas, aí começou a vir panda roda. Eu falei, meu Deus do céu, é sacanagem que o jogo tá fazendo comigo, mano. É fogo. No começo do jogo, no 36, né? Eu queria Naga, só queria Naga, veio. Aí eu falei, tô feliz, vou upar Naga pro 8 aqui, facinho, né? Aí passou um tempinho, aí parou de vir Naga. Até agora eu tô esperando a Naga. Preciso de uma Naga só pra upar a Aí Naga eu pro 8. acredito que venha muito Pyrodrago agora, né? Não, nem pelo Dago, vem mais nada. O jogo falou, você não vai ganhar mais nada. É tanto que o meu também tá complicado. Eu, nesse servidor 36, pra ganhar pet 5 estrelas, eu acho que vai fazer uns 3 dias que eu tô no Rally 46, cara. E eu tô invocando bastante, mas não vem nada. Mas fazer Até o quê, hoje, né? Uma hora eu completo aquilo ali. se não fosse porque só vem roxo pra mim, né? Não vem nem azul nem verde, só vem roxo. Se não fosse por isso, eu não tinha completado o rally ainda. Eu estaria lá esperando. Verdade.
Mas beleza. Um resumão aqui em Sim. relação aos pets. Se você fosse indicar aqui agora pra pessoa que tá começando a jogar de oráculo nesse momento, quais são os pets que você indicaria, tanto ali pro início de game, tanto para o end game, talvez pro low game, ou lá no low game você até mude alguma coisa, uma ou outra coisa. Quais são os pets que você indicaria realmente? Então, o ideal seria você ter um Panda, Ciclone e o Pyrodragon. Na minha opinião, são os 3 melhores. Se você 2 tá no controles late e um dano. Isso. Agora a gente tem que pensar um pouco na gameplay que você quer fazer. Se você tá pensando em fazer mais PVP do que PVE, aí eu acho que até um urso blindado entraria. Essa parte do tanque, mesmo que não seja interessante, porque não vai agregar muito num Sábio Branco, porque ele é focado em cura. Se você tá fazendo um PVP, aí vamos colocar aquele malandro chato pulando em cima de você. Se você tem um panda, um urso, você vai ganhar um pouquinho de shield e você vai refletir o dano que ele vai mandar. Então você vai dar dano dele. Você vai devolver o dano que ele tá te dando em uma certa porcentagem. Né? Então acaba ajudando um pouquinho na sobrevivência. Então no PVP, se acaba entrando no meio de 5 caras, acaba dando uma ajuda na sobrevivência. Mas é só nessa situação mesmo em si que eu recomendaria um urso blindado. Se você quiser focar full PVP, só fazer PVP, você não liga muito pro parte PVE. Agora, se você gosta um pouquinho do PVE, aí eu recomendo esses 3. Tanto PVE como PVP, que ele funciona pros dois. Que ele funciona pros dois, né? Um outro bicho que no PVP eu vi que fez sucesso, uma comp, era Ciclone, Pyrodragon e o Lua de Prata. Pra Oráculo Lua de Prata. Que como ele dá essas 4 investidas dele, ele pega em qualquer lugar do mapa que você tá. Ele caça basicamente, né, o inimigo. Isso, se você, por exemplo, tá no PVP no X1, você dá aquele combo todo do oráculo, o cara vai ficar com pouca vida. Se você manda um Lua de Prata, o cara não vai avançar em você, ele vai tentar fugir. Então você faz um certo controle, ele não tá focado em controle, ele não vai dar nenhum stun, ele não vai dar imobilizar, não vai dar nada. Mas como os caras vão fugir dele, ele acaba fazendo um controle. Porque eles vão ter que sair dele. Ele indiretamente faz aquele controle, né? Isso, de forma indireta. E dá muito dano. Você consegue até finalizar alguém com ele. Eu já joguei contra a Lua de Prata, cara. É um bicho chato, mano. Ele é tipo um pitbull, mano. Quando o pitbull tá com raiva, que vai atrás da pessoa e você corre pra um canto, corre pro outro, ele não lhe larga, não lhe solta. Sim. E eu vou te falar uma coisa também, hein? O Lua de Prata, ultimamente, ele tá sendo bastante utilizado. Tô percebendo que ele tá começando a aparecer bastante, cara. Sim, é um pet muito bom, eu acho ele um pet maravilhoso. E ele não é tão difícil o passo, se não me engano, é um branquinho que precisa upar ele pro 6 estrelas, né? Ele não é tão caro assim quanto um Ciclone, que precisaria de um Ciclone e um Espectro. Tem alguns pets aqui que realmente fica muito caro, porque são 2 SSR, então complica um pouco mais. SSR não é sempre que você tem sorte. Sim, aí como ele é um pouquinho mais barato de se fazer, ele não é ruim, ele é um pet muito bom, eu acho ele um pet que até para oráculo é bom, para todas as classes é interessante. Quando você não tem colocar uma coisa melhor para colocar, sabe? Ele não é ruim. Um outro pet que você poderia colocar, deixa eu ver. Você acha que o Tigre de Gelo encaixaria bem pela questão do dano e da quebra de bloqueio? Tigre de Gelo eu acho que compensaria pro Malandro. Entendo. Porque o Malandro ele tem que dar aquele burst. Os espadachinhos ultimamente eles buildam o quê? Eles buildam o Urso Blindado e o Coelho. O Coelho da Neve, que dão aquele shield. E o Dragão Diamante pra ainda complicar ainda mais as coisas. Isso. E o Tigre ele tem aquele dano contra shield que ele aumenta, ele buffa o dano dele, né? E eu testei em um boss que... É um boss do Caço do End, sabe aquele Caço Tesouro? Que é um bicho de pedra que ele faz um shieldzinho. É um malandro. É o monolito ou não? Não é um monolito, é um gordinho de pedra, não é um monolito, é na terceiro mapa que ele explora esse Jade lá. Mas enfim. Isso. Assim eu lembro assim de... Aí eu fui testar como tava o dano, porque teoricamente aquilo é um shield, né? Aí eu queria ver como funcionava. Sem o shield, ele estando fraquinho, que o malandro que eu tava usando não era fraco, era mais pra um teste, né? Ele tava dando sem o shield uns 4, 5k mais ou menos de dano. Com o shield, o dano dele já é pra quase 10k. Claro, não deu dano no bicho porque é um shield de invencibilidade, tipo do oráculo. Mas, cara, chegou a 10k. É muito dano, muito malandro, dano. Imagina um malandro combando em cima de um espadachim. O espadachim ataca o escudo, o malandro já manda o tigre. Que a do tigre até que é basicamente derrete, né?
Acabou o escudo. Matou o escudo e ele tira um pouco de life. Aí o malandro só continua o combo. E foge. É porque, se eu não me engano, eu vou até abrir aqui a habilidade do Tigre. A habilidade do Tigre, se eu não me engano, ela quando quebra o escudo, ela causa um dano extra. Deixa eu abrir aqui Se não pra me gente engano, ler. causa. E aí, se eu não me engano, Aqui fala assim o seguinte: invoca o poder do Ártico e golpeia o alvo, causando 896% de dano físico a ele e 1747% de dano extra ao seu escudo. Aí não sei se esse dano vai só para o escudo ou se também vai para o personagem. Olha, acho que esse 1700 é só pro escudo e o dano que ele daria normal na skill sem escudo e deu personagem. Acho que seria isso. Eu não cheguei a fazer um teste contra o espadachim, eu tive a oportunidade. Mas, Cara, acho que o Tigre de Gelo alto, no nível 9, ele chega a 1.360% de dano, cara. E 3.000 no escudo. eu acho que pra malandro ele compensa. Você colocar no malandro, você dá aquele stun, se o espadachim usar escudo, você arregaça ele. Taca o tigre o tigre em cima. Que inclusive no late game, no early game, muita gente usa o coelho, né? Pra poder fugir do negócio, fugir de dano, evitar tomar um dano. Pra ter mais sustain, Sim, né? eu quando jogava de malandro no 28 mesmo, eu usava o coelho. Então, exatamente. Muito oráculo usa o coelho, muitos arqueiros usam coelho pra tentar, né, manter um pouquinho, dar um pouquinho mais de sustain, né, na hora de fazer um combo, fugir do combo. Se você tem um tigre de gelo na sua PT, você ataca ele, acabou o shield. E o cara ainda toma dano. Então acho Verdade. que pra malandro compensa mais. É um pet que se eu fosse um malandro eu acabaria carregando. Mas beleza, recapitulando, se hoje a gente fosse fazer um oráculo, as indicações do nosso querido It seria o Ciclone, o Pyrodragon e o Panda, caso você está focado em controle e dano, já que seu oráculo tem bastante sustain com healer e uma resistência bastante alta, porque ele é um atributo, esse é um atributo que você precisa ter no seu oráculo. Mas também tem aquelas variações, você colocar um urso blindado, se você quer tancar um pouco melhor, um coelho encaixaria também, ou você acha que só o urso seria mais eficaz? Um coelho dá bastante sustain, né? Ajuda bastante. Inclusive um oráculo, como eu tinha falado anteriormente, tem um PV bacaninha, não como foco, mas tem um PV bacaninha até muito aceitável, muito bom, né? Vai aumentar muito a sobrevivência dele. Então, como o coelho buffa o shield dele de acordo com a sua vida, a vida dele mesmo, acho que seria bem interessante até usar um coelho. Até você ter alguma coisa melhor, né? Só que o urso eu acho melhor porque tem aquele reflect, né? A Além do questão da shield, reflexão ele do urso realmente torna ele quebrado, mano. Aí é por O isso que eu urso, acho que é muitos falam que o urso é meta, cara. Eu também concordo, eu acho que ele é meta. Sim. Só que pra oráculo, só se uma situação de PVP. Numa situação de. Se você gosta de PVE e PVP os dois, eu não acho uma boa escolha. Porque o oráculo não foi feito pra tomar dano, ele foi feito pra ser protegido. Ele é o carinha que vai ficar atrás do espadachim com o escudo, né? Atrás do escudeiro. Ele vai ser protegido pra proteger, né? Isso. Ele é aquele cara que vai lá, cura, corre. Vai lá, cura, corre. É isso aí. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso querido Tsuki. A gente vai encerrar porque acho que já demos aquele aulão, aquele resumão básico. E também para o vídeo não ficar tão longo, tão extenso. Se vocês gostaram do Itsuki, quer ir novamente no canal, comenta aí embaixo. Fala comigo no Discord, fala comigo lá no jogo mesmo. Se você quiser o Itsuki novamente aqui, só falar que eu trago o Itsuki de volta, porque o Itsuki é da família já. O Itsuki é parceiro nosso aqui. A gente joga muito tempo junto e é um cara realmente muito estudioso em questão de gameplay desse tipo de MMORPG. Muito obrigado, Itsuki, pela presença, pela paciência, porque realmente a gente teve muita paciência pra gravar esses vídeos, né? Quem sabe a gente que deu 2 vezes errado. Mas é isso aí. Oi? O importante é que no final deu certo. Isso mesmo. Até então, é um dos vídeos mais, como posso dizer, estourado no momento, porque o vídeo do Tsuki realmente teve bastante hype, a parte 1. Se você não conferiu a parte 1, chegou aqui nesse vídeo aqui, tipo, de paraquedas, acabou caindo aqui por engano, mas gostou, chegou até aqui nessa parte do vídeo, aqui é a parte 1. Tô mostrando pra você agora aí na tela. Volta lá e assiste a parte 1, que também tá bastante legal, e tá contando as partes que a gente não contou nesse vídeo, beleza? Desde já eu agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Muito obrigado pela sua audiência, quem é inscrito, quem tá chegando agora. Se você não se inscreveu, o momento é esse. Vamos me ajudar a bater aquela meta gostosa de 450 inscritos.
A gente tá crescendo bastante rápido. Eu tô muito hypado com esse jogo. Tô muito hypado também com o público que vocês estão trazendo pro canal. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por tudo. Valeu, Tsuki, não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto, valeu e eu fui!